governo atendeu todas as emendas do vereador João Paulo Vila. Boa tarde. Cumprimento os vereadores, servidores, imprensa e munícipes presentes. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, reúne-se nesta tarde em audiência pública para demonstração e avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre, feita pelo Poder Executivo. Essa audiência pública foi divulgada no Diário Oficial do município nos dias 24, 25 e 27 de maio de 2025 e está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET e em rede aberta digital pelo canal 28,2, pela internet, canal oficial da Câmara, YouTube e no site. Assim sendo, passo a palavra para o secretário municipal da Fazenda e servidores técnicos para indicação e implantação sobre o assunto. Boa tarde. Boa tarde. Acho que está em cima dela. Mais em cima, secretário. Boa tarde, vereador Alex de Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Bruno Marinho, que nos prestigia, servidores da casa, a minha equipe da Fazenda, que muito tem me ajudado e tem me trazido boas novas, né? Pessoal muito bem preparado e que tem me auxiliado tão bem para alcançar os objetivos deste governo, em parceria aí com a Câmara, que tem muito nos ajudado, e para que o cidadão de São José do Rio Preto tenha em breve melhores condições de vida. É isso que a gente está buscando, né? Com certeza. Então, passemos aqui a demonstrar os números do plano de metas do primeiro quadrimestre de 2025. Planejamento que foi feito pela gestão passada e que estamos executando. Aqui. Será que chega aqui? Ele estica ou não? Tem sem fio. Ei. Obrigado. Vamos lá. Nesse primeiro slide, nós temos aqui a receita prevista para a administração direta, 2.625 bilhões, dos quais 1.766 bilhões na fonte 1, forças próprias do município, e o restante, 859 milhões, nas fontes 2, 3, 5, 6 e 7. Né? Principalmente 2 repasses do Estado, 5 da União. A previsão para o quadrimestre era de uma arrecadação na fonte 1 de 689 milhões. Conseguimos superar essa meta, arrecadando 703 milhões, 2% acima do que estava previsto. Nas demais fontes, previsão de 250 milhões, nós arrecadamos 258 milhões, 3% além. Portanto, dos 939 milhões previstos no total para o quadrimestre, 1º de janeiro a 30 de abril, nós conseguimos trazer para os cofres 961 milhões de reais, 2,33% acima do que estava previsto. Aqui um gráfico demonstrando aqueles números anteriores. Pode passar. Aqui o detalhamento dessa arrecadação na fonte 1, que é o que mais nos interessa aqui. São recursos, na maior parte, não vinculados, né? Vejam que o IPTU tinha uma previsão
a previsão anual de 395 milhões, para o quadrimestre 189 milhões, e aqui houve a maior defasagem de arrecadação, muito por conta da taxa Selic alta. No mês de março, até o mês de março, a gente consegue 5% de desconto para pagamento à vista, porém, com o mercado financeiro oferecendo juros mais altos, a gente teve aqui um déficit de 16%, né? Uma diferença de 35 milhões, aproximadamente. Isso a gente já esperava no começo do ano por conta disso, né? Dessa política do governo, né? De juros altos. ITBI, nós praticamente atingimos, empatamos. Imposto de renda retido na fonte, principalmente na folha de pagamento dos servidores. Previsão de 40, arrecadação 47, 16% a mais. ISSQN, 130 milhões de previsão, alcançamos 131. Fundo de participação do município, previsão 36, repasse 38. Aqui ainda não chegamos no mês de julho, né? O primeiro repasse desse 1% vai ser em julho. Cota à parte de ICMS, previsão 106, ficamos um pouco aquém desse previsto. IPVA 133, passamos um pouquinho, 1%, 134 milhões. E o restante aqui com multas e juros. Passamos um pouquinho também. Então, portanto, dos 689, isso a gente já mostrou anteriormente, a arrecadação foi de 703 milhões. Aqui, por ordem decrescente, vejam que o IPTU está em primeiro lugar, como principal fonte. IPVA, cota à parte, que vem do Estado, 134 milhões, 19%. ISSQN, 131, 18%. Veja que aqui já são 40%, quase 60%. ICMS, mais 15%. Né? Então, essas 4 fontes aqui são as principais, representam aqui cerca de 75% da arrecadação na fonte 1. Aqui vem o detalhamento da receita das fontes 2 até 7. Transferências do SUS do Estado. Previsão 20 milhões. Nós passamos um pouquinho, quase 10%, 22 milhões. Transferência de convênio do Estado, quase nada aqui. Multas de trânsito. Então, principalmente, as principais fontes. Transferência do SUS Estado e da União. Previsão 60 milhões. Recebemos 70 milhões, 16% a mais. Então, dos 250 previstos, tivemos 258 milhões de arrecadação. Aqui, pela ordem decrescente também, vejo que o Fundeb representa 42%, quase 110 milhões. Transferência do SUS União, 70 milhões, 27%. E SUS Estado, 22 milhões, 8,5%. É aquele resumo que eu havia dito, 50%, 70%, quase 80% concentrados nessas 3 fontes de repasse. Despesas. Previsão anual, 2 bilhões 546. Isso estamos falando de administração direta. Previsão para o primeiro quadrimestre. Despesas correntes, 754 milhões. Despesas de capital, 62 milhões. Total, 816. Realizado, 687. Despesa corrente, 46 milhões. Despesas de capital. Então, nós conseguimos aqui, ficamos abaixo de 10%, já como parte de um trabalho intenso que a gente vem fazendo para cortar despesas, né? Já que aumento de receitas, nós temos apenas como esperança esse ano o PPI, que foi aprovado pelos senhores, agradeço aqui em nome do prefeito, a tendência é a gente arrecadar um pouco mais, né? E também as transações que já estão em andamento, né? Isso é para este ano, além das emendas que esperamos, né? Emendas parlamentares do Estado e da União.
Para o ano que vem, esse assunto até toquei, acho que foi pergunta do Ito na última vez, né? Nós estamos trabalhando com atualização da planta genérica de valores, né? Para corrigir algumas distorções e até para atualizar em função do decurso de tempo, que já faz mais de 10 anos que esse trabalho não é feito. Então, em cima disso, a gente até pretende corrigir aquela defasagem de arrecadação no começo do ano, concedendo um desconto que incentive as pessoas a pagarem à vista, né? Então, esse trabalho deve terminar em meados de agosto. Nós contratamos via FIP, e, em cima desses números que virão, teremos audiências públicas também. A FIP vai fazer a explanação de todo o método de trabalho, etc. Mas, em cima do resultado, que ainda não é conhecido, a gente vai estudar um desconto razoável para que as pessoas, os cidadãos, paguem à vista. A gente consegue um caixa maior no começo do ano e também incentiva as pessoas a pagarem logo no começo do ano. Vamos lá. Despesas. Então, o orçamento do ano. Previsão. Despesa corrente, 2,3 bilhões. No quadrimestre, 754 milhões. O que foi efetivamente realizado, 687 milhões. 8,9 a menos do que estava previsto. Encargos, folha de pagamento, 334 milhões a previsão. Efetivamente liquidados, 290 milhões, 13% a menos. Folha de pagamento, todo mundo sabe aqui, que ela é bem volátil, dinâmica, né? E a política do governo atual é segurar um pouco as contratações, logicamente sem causar prejuízo às secretarias, à população. A gente está trabalhando muito, friso novamente, né? Redução de despesas. É a única forma que a gente tem a curto prazo agora de colocar a casa em ordem, né? Ter um pouco de saúde financeira, que esse ano realmente está complicado. Juros, encargos da dívida, para o ano, 71, quadrimestre, 23,9, quase 100% de realização. Outras despesas correntes, 1.294 para o ano, para o quadrimestre, 396, realizado 373. Vamos lá. Investimentos. Amortização de dívida. Nós temos, para este ano, previstos 202 milhões de pagamento de dívidas contraídas, operações de crédito, né, contraídas pela gestão anterior. Nós, nesse quadrimestre, já pagamos amortizamos 45 milhões, 44 milhões, quase 100% do que estava previsto. E nos investimentos, vejam a diferença, acho que boa parte disso aqui estava previsto empréstimos do SEMAI, né? O governo está segurando por enquanto para ver se esse projeto vai ser levado adiante ou não. São 650 milhões vindos da Caixa e, contra a prestação do município, 350 milhões. Então, o governo está estudando para ver se esse projeto vai ser executado ou não. Muito provavelmente, outras opções serão trazidas para os senhores em breve. Vamos lá. Esse aqui é o quadro daquilo que a gente acabou de falar. Dos gastos todos, do orçamento, saúde, 720, no quadrimestre, 226 milhões, 30% do total. Educação, 209 milhões, mais 28%. Administração, esse valor alto, por conta da folha de pagamento, né? A maior parte da folha de pagamento está concentrada na administração. Folha, como os senhores sabem, da administração direta, ela está distribuída em 3 secretarias. Secretaria de Administração, maior parte, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Então, boa parte aqui, 58%, 72% das despesas do município estão concentradas nessas 3 secretarias aqui. Então, volta um pouquinho. No slide anterior, a gente já havia descrito, foram 733 milhões executados aqui no primeiro quadrimestre. No quadrimestre, receita total arrecadada 961,
961 milhões. Liquidada, 733 milhões. Superávit orçamentário, 227. Vamos lá. Repasse para a Câmara Municipal do previsto 100% executado e realizado. Em COP, também quase 100%. E aqui, repasse ao SEMAI, volto a dizer, essa diferença aqui por conta do governo estar fazendo estudo para repensar esse projeto de transposição das águas. Com relação aos limites legais de despesas, né? Despesas com pessoal no executivo, limite legal, 54% da receita corrente líquida, nós estamos numa margem bem segura, 30%. No legislativo, 6% o limite legal, estamos com 1%, pouco mais de 1%. E a dívida consolidada, a legislação permite que ela seja contraída até 120% da receita corrente líquida, nós estamos com bastante margem de folga aqui. Não que isso seja muito bom, né? O ideal seria não ter dívida alguma, né? Isso, a gente teria mais recursos, 200 milhões a mais aqui, conforme eu disse anteriormente, para poder investir no município. Mas esse ano não vai dar. A gente vai, no próximo slide, eu vou mostrar aqui que a gente conseguiu já diminuir já consideravelmente essa dívida que nós tínhamos aqui. É 4 ou é menos 4? Menos 4% aí. Vamos lá. Volta lá. Se pode investir até, pode ter limite de até 120. Você pega a receita corrente líquida, esse ano aqui a previsão é de 2,600 e poucos milhões. Então, você pode contratar, multiplica esse valor de 2,6 bilhões por 1,2. Isso representa... Então, é o limite legal de dívidas que o município pode ter. É uma conta meio fora dos padrões, né? Se o município chegar nisso aqui, é porque ele está quebrado, realmente, né? Então, só para mostrar que esse é o limite legal e que nós estamos com a margem tranquila, né? Se a gente pensar no limite legal. O ideal, como eu acabei de dizer, o ideal é a gente não ter dívida alguma, né? Mas não seria 4%? Não, sim, a pergunta é o seguinte, o conceito de dívida consolidada líquida é a dívida consolidada menos os haveres financeiros, dinheiro. Então, dá negativo, quando você tem mais dinheiro em caixa do que a dívida, esse percentual fica negativo. Então, quanto mais negativo esse percentual, é melhor. Quer dizer que você tem mais dinheiro do que o saldo da dívida naquele momento, na fotografia. É que eu estava pensando que o valor que a gente tem de dívida representava 4%. Então, menos 4%. Não, é o dinheiro que nós temos de folga, né? Isso. Nós temos uma folga de 4%. É que a gente tem dinheiro acima da dívida em 4%. É nesse sentido. Financeiro. Educação, o piso de gastos, né, de 25%, nós estamos atualmente, até 30 de abril, 20,74%. Né? Logicamente, no segundo semestre, isso vai ser atingido, né, até a obrigação constitucional. Saúde, 15%, estamos já com um valor superior. Né? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, nós fechamos o ano com 803 milhões de dívida consolidada. Como nós não contraímos novas dívidas, novas operações de crédito não foram realizadas, nós já pagamos 44 milhões, a nossa dívida já caiu de 803 para 759, uma redução de 5,5%. Tá? Vamos tentar segurar isso o máximo possível, tentar usar as próprias forças, né? Alguns caminhos já estão sendo estudados para a gente seguir nessa linha, sem contrair novos empréstimos, tentando usar os próprios recursos. Né? O município tem muitos imóveis, a gente até está pensando nisso aí, utilizar uma parte para fazer suplementação da Rio Preto Prev, isso é possível, com receitas de capital. Então, isso está sendo estudado com calma, porque não há, pelo menos, razão no momento, se a gente tem patrimônio, contrair novas dívidas e pagar juros altos. Né? Então, é pensar na nossa economia doméstica. Né? Exatamente. E nós vamos pagar até o final do ano 202 milhões.
é muita coisa. Se a gente olhar, eu não sei se algum slide, estava no slide anterior lá, a previsão de arrecadação na fonte 1 é de 1,766 bilhões, né? 1.766 milhões. Então, esses 202 milhões que nós vamos pagar de dívida representam mais de 10% da nossa previsão de arrecadação. É muita coisa, né? Exatamente. É um dinheiro que, na medida do possível, a gente tem que tentar zerar isso aqui para poder usar esse recurso para construir escolas, postos de saúde, etc. Investir no município, né? Quem está perdendo com isso aqui é o povo, né? A população, o cidadão que perde, né? Eu acho que é isso. Resumidamente, essas são as contas. Então, se a gente analisar só essas informações aqui, estamos bem. Atingimos as metas, aquilo que estava previsto de arrecadação foi atingido, estamos pagando a dívida sem contrair novos empréstimos. O detalhe é que nós temos inúmeros contratos, inúmeros compromissos que foram assumidos pelas gestões anteriores, além das possibilidades do município. Então, o orçamento é feito em cima da realidade. Existem os parâmetros previstos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é lá no artigo 12. Nós temos que analisar. Isso o planejamento que faz, a gente está fazendo em conjunto. Nós trabalhamos em cima da realidade. Quanto foi arrecadado efetivamente nos anos anteriores e a previsão para os anos seguintes, pensando na inflação atual, o crescimento do país, a legislação em vigor. Então, não tem como a gente projetar um orçamento superdimensionado, né? Aquilo que é inatingível. Então, sendo assim, pensando no orçamento real, dentro do que é possível, nós estamos aí, a cada dia a gente descobre um pouquinho de alguma coisa diferente, né? Mas, mais ou menos hoje, com 300 milhões de buraco orçamentário. Nós vamos ter que enfrentar isso agora no segundo semestre. Estávamos pagando as contas, os contratos estavam cobertos até junho, julho, mas, a partir do segundo semestre, a coisa vai complicar. Principalmente na saúde e na educação. Estamos trabalhando desde lá de janeiro, aliás, antes disso, na transição. Na transição, a gente não tinha conhecimento de muita coisa ainda, né? As informações não chegaram como deveriam. Mas já conseguimos, já temos perspectivas boas aí de boas reduções, principalmente na saúde, né? Cortando algumas gorduras, né? Algumas despesas que não eram necessárias, né? Tudo isso, frisando, sem prejudicar o cidadão. Nós não vamos cortar atividades essenciais, mas nós temos que adequar as nossas despesas às possibilidades, né? Às receitas. Provavelmente, já no ano que vem, a gente já vai começar a colher esses frutos aí. Tá bom? É isso aí. Estamos abertos a questionamentos. Dúvidas? O senhor falou que está com 300 milhões de rombo, é isso? Isso não está. Esses valores não estão aí. Nós temos alguns levantamentos, né? O que foi feito? O planejamento, em cima dos contratos vigentes, a Secretaria de Planejamento passou uma circular para todas as secretarias, dizendo, olha, daquilo que vocês têm de contratos vigentes, o que está coberto e o que não está, o que está faltando para chegar até o 31 de dezembro. Então, as secretarias informaram e chegamos a esse valor aí. Mas esse superávit orçamentário aqui de 227 milhões não cobriria isso? Não, esse superávit, na verdade, ele é esperado por quê? Porque a receita é maior que a despesa nos 4 primeiros meses, principalmente por conta da receita da cota parte do PVA e do IPTU. Depois, esse superávit ele vai diminuir. Isso é uma gordura para o resto do ano, entendeu? A despesa ela é meio que linear. Ela vai se manter, ela vai aumentar lá em novembro, quando você tem 13º, você tem uma série de outros. E aí, esse superávit ele vai ser normalizado. Então, essa arrecadação maior agora, né? E ela vai sendo comida ao longo do tempo agora. Não, isso eu entendi, mas pelo que vocês mostraram aqui, parece que teve o trabalho de vocês conseguiram arrecadar 2% a mais do que previsto, e de uma maneira a mais, vocês gastaram 10% a menos. Se a gente fizer uma matemática, 12% a mais. Certo. Então, já tem não é só o motivo principal, é esse que nós dissemos agora. É uma gordura natural ao longo do tempo, do ano, isso pelo histórico. E também parte disso
É esse trabalho que nós estamos realizando. Você está falando que esses 12% não vai ser suficiente para... Exatamente. É isso. Exato. Porque a maior parte dos contratos, a maior parte, aqueles de maior valor, estão sem cobertura. Eu vou dar um exemplo aqui. Funfarm. A partir de 1º de julho, não tem, então está descoberto. Santa Casa, até 30 de junho. Né? Foi uma briga para manter o valor atual, inclusive, uma reunião que nós tivemos recentemente, para a gente manter os valores atuais. Prorrogamos por 3 meses, maio, junho e julho. Eles já queriam 10% de reajuste. A gente conseguiu segurar pelo valor atual, mas, a partir de 1º de agosto, dependemos dessas de repasses, como eu disse, da União, Estado, arrecadação recuperação dessa dívida, nas transações, no PPI. E, se não, fora disso, não há muita esperança. No IPTU, secretário, na verdade, foi 20 milhões a menos, em torno de 20 milhões, né? Salvo engano, no quadrimestre aí foram 35 milhões a menos, né? 35, mas é que esse pessoal deixou de pagar adiantado ou estão inadimplentes mesmo, não pagando a parte? Então, a maior parte disso é que, na elaboração do orçamento, se previa uma arrecadação. Né? Por exemplo, março, um valor maior. Seriam os Né? pagamentos. Exatamente. A maior parte dessa diferença foi por conta do não pagamento à vista. Ah, não quer dizer que estão pagando os parcelados. Sim, sim. A média de pagamentos está sendo a mesma. A diferença é que o pessoal optou agora por não pagar à vista. Ah, parcelado. Exato. Mais alguma dúvida? Pois não? Bem, vereador. Sim, sim. Me parece que está na iminência dessa bomba estourar aí com o trânsito julgado da ação judicial. Quais seriam os impactos disso hoje dentro do orçamento do município hoje, caso essa dívida se consolide e tudo indica que ela se consolidará ainda este ano? Vamos trabalhar com hipóteses, né? Suponhamos que aconteça o trânsito julgado, a forma de pagamento tem que ser negociada, não sei como, mas isso representa mais de 100% da previsão de arrecadação da administração direta. Né? Como eu disse ali, 2 bilhões e 625. Representa quase mais de 10%. Né? E é mais um problema. Isso aumenta mais ainda o buraco que eu acabei de dizer. Esse ano, esse buraco já está na casa de 300 milhões. Se isso acontecer, o buraco dobra de tamanho, né? Infelizmente. Sim, sim. Salvo engano, já faz acho que mais de 12 a 15 anos que essa discussão está em andamento, né? É isso aí. Secretário, aqui na despesa, uma redução de 10,11%. Acho que um trabalho em conjunto da Secretaria da Fazenda, com todas as secretarias, enfim. A gente vem notando isso realmente, a gente conversa muito com os secretários, foi uma política de contingenciamento realmente, e é natural isso, por início de governo, tudo mais. Mas é uma notícia positiva. Conversando aqui, são praticamente 80 milhões em valores reais. Né? Primeiro quadrimestre, a gente multiplicar isso daí, imagino que vai dar uma redução muito boa aí de recursos, tenho certeza que o município vai conseguir organizar as suas despesas, muito em fruto do trabalho da Secretaria da Fazenda. Vem nesse sentido aqui só parabenizar a atuação de vocês e que muitas vezes os vereadores procuram os secretários, a gente solicita melhorias, pede demandas, e é nesse momento aqui que a gente tem que entender um pouco a ausência da emergência do pedido do atendimento do vereador, mas realmente reflete diretamente aqui nas contas. Né? Não faz milagre, não tem milagre. Exato. Não tem de onde tirar dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade e é isso que a Fazenda vem fazendo. Parabéns. Obrigado. E até queria agradecer também aos senhores aqui do Legislativo, que têm entendido essa situação. Muitos me procuraram logo no começo do ano para perguntar das emendas, né? As emendas impositivas que estão sendo aplicadas pela primeira vez aqui no município, né? Primeiro ano. E os senhores têm colaborado nesse sentido, têm tido paciência. Já estamos aqui
terminando o mês de maio, e conseguimos aguardar quase todo esse tempo aqui sem liberar emendas, né? Então, de quase 30 milhões de reais em emendas, eu acredito que até números da semana passada nós tínhamos liberado cerca de 1 milhão. Então, daqui para frente, já tem uma programação, que os senhores já devem ter conhecimento. O planejamento fez esse fracionamento linear a partir de junho para começar a atendê-los, né? Então, agradeço também a colaboração. Estamos juntos nessa empreitada, né? Porque, na verdade, todo mundo aqui quer o bem da sociedade, bem do cidadão, e somos aqui também cidadãos dessa cidade. Queremos que as coisas melhorem, né? Então, também agradeço. Mais alguma dúvida? Muito obrigado. Cumprimentar o secretário. Nada mais havendo a ser tratado, informo que essa audiência pública permanecerá à disposição na íntegra das plataformas oficiais do Poder Legislativo. Agradeço novamente a presença de todos. Está encerrada a audiência.